Salve, salve, morceguetes e morcegotes, morcegatas, morcegatos, morceguetes, sejam bem-vindos a mais um vídeo de leitura e discussão, dando prosseguimento ao livro As Lutas Existem pela Nossa Terra, do Joelson Ferreira de Oliveira, mestre Joelson, do assentamento Terra Vista, né, da Teia dos Povos, aqui o bonezinho aqui. Então, vamos para mais um episódio. Para quem esteve com a gente ontem, sabe que a gente está dando prosseguimento à leitura do capítulo da Rosângela. Deixa eu só pegar aqui o sobrenome certo dela. Rosângela Pereira de Tugni, trajetória biográfica, né? Então hoje a gente vai para a parte 2 desse livro. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político aqui na Caverna do Morcego, produzo esses vídeos de leitura e discussão e também produzo vídeos para a série que a gente tem aqui de lei de drogas, encarceramento em massa e violência policial, que os roteiros são publicados na nossa revistinha, a Clima Operária, e também no podcast, né, Caverna do Morcego, em todos esses agregadores e essas plataformas de podcast, a gente produz agora muito voltado para debate sobre a questão da América Latina, a gente tem muitas entrevistas gravadas, tenho que voltar com isso, inclusive, mas por enquanto não está rolando, mas vamos voltar aí em breve se tudo der certo. Queria lembrar vocês de seguirem as redes sociais, que vai estar passando aqui embaixo, tanto o Instagram quanto o Blue Sky, que é onde a gente divulga esse tipo de conteúdo, onde a gente posta para aquela divulgaçãozinha para quem não segue a gente, já que aqui a gente produz conteúdos mais densos e a gente sabe que é difícil de fazer essa conexão. E óbvio, curtiu o projeto, não esquece de apoiar, seja pelo nosso apoio coletivo, apoia.se/caverna-morcego, seja pelo nosso Pix, podcastmorcego@gmail.com, que também é o e-mail para contato, beleza? Tudo isso vai estar na descrição aí e tá passando aqui embaixo o vídeo todo, beleza? Então, antes de tudo, queria mostrar para vocês, então, como vocês podem ler o livro. Afinal, esse livro que nasce de uma pós-graduação de arquitetura e urbanismo, de um curso dado pelo mestre Joelson e outras mestras e mestres, ele é um livro que não é feito para ser vendido, por isso que a gente está aqui trazendo o PDF gratuito para vocês e disponibilizando. Aí na descrição vocês vão ver que tem um link para o nosso Drive, tá? E quando você clica nele, abre nessa paginazinha aqui. Aqui. A gente está em cima, a gente está em cima. E aí o livro tá aqui, As Lutas Existem pela Nossa Terra. Abriu, já era, você tem acesso ao livro, tá? A gente está agora na página 73, essa segunda parte, e eu vou trazer um outro PDF para vocês, porque eu estou utilizando uma plataforma, que é o Fox Reader, para conseguir grifar. Então eu vou lendo com vocês grifando, já que eu não tenho esse livro físico. Geralmente vocês sabem, né? Eu estou sempre com meus marca-textos. Hoje eu estou aqui, assim como ontem, com os meus caderninhos e minhas canetinhas, tá ligado? Para dar essa marcada. Então, vou dar continuidade. Lembrando, comentários, perguntas, opiniões podem ser deixadas aí. A gente responde ou em formato de vídeo ou responde a mensagenzinha mesmo. Beleza? O alcance das conquistas e dos métodos de trabalho realizados no assentamento Terra Vista, ainda que estruturados sobre ampla base comunitária, tiveram como principal pensador e articulador Joelson Ferreira de Oliveira. Essas experiências levaram a também se tornar um dos principais pensadores e articuladores da Teia dos Povos, que é uma articulação de movimentos sociais do campo, povos indígenas e comunidades tradicionais, que já se engajam em processo de transição agroecológica através da promoção do bem viver, da soberania alimentar, de redes de sementes crioulas e de experimentação de uma economia. Consiste ao longo dessas experiências de luta e consolidação de projetos comunitários. Consistente pensamento de base marxista e profundo conhecimento sobre geopolítica dos processos socioeconômicos e militares de vários países. Isso bem importante, inclusive, para a gente pensar a trajetória biográfica do Joelson. Em entrevista de 96 ao Jornal do Movimento dos Trabalhadores, testemunhou sobre a situação dos trabalhadores rurais na região sul e extremo sul da Bahia, apresentando argumentos para pensar sobre o futuro do MST. Na entrevista, o Joelson ele vai criticar o modelo, isso é bem interessante também, bem importante. Só um minuto que eu estou vendo uma configuração aqui, tá certo?
O modelo de repartição das terras dos assentamentos em pequenas parcelas de propriedades praticado pelo INCRA, que inviabiliza a produção de pequenos agricultores, uma vez que não vinculam a produção ao modelo cooperativo. E aí, o assentamento Terra Vista e a Bahia, no geral, tem modelos, inclusive, específicos de assentamento que se diferem, por exemplo, daqueles que a gente comumente vê aqui em São Paulo. Isso é bem interessante. Tendo entre 2004 e 2005 participado do mandato da direção nacional do MST, propôs, a partir de anos de experiência inovadora no assentamento Terra Vista, desde 2001, um texto de discussão sobre a ocupação, a resistência e a produção agroecológica, publicado em janeiro de 2006, sob o título Começar de Novo. Olha que interessante, tá? Estou descobrindo agora coisas sobre o mestre Joelson. Desse texto, chama a MST para uma profunda discussão sobre seus projetos, objetivos e formas de atuação, reafirmando princípios socialistas do bem-viver e criticando a lógica mercantilista da produção agrícola. Propõe, então, uma reflexão sobre os conceitos de terra e território e preconiza a produção orgânica cuja distribuição deve se fazer na base das cooperações, sem ter o lucro como objetivo, e sim a vida saudável. Outro ponto muito importante. Dá aquela salvadinha. Beleza. Se do ponto de vista social humano a afinação é o socialismo, do ponto de vista natural, o compromisso maior é com o meio ambiente. A preservação da biodiversidade, restauração de bens naturais devastados ou ameaçados de devastação, criação de bosques energéticos para alimentar fogões, a lenha, proteção de nascentes e matas ciliares e etc. Desenvolver em todos os assentamentos a consciência de que os homens dependem da natureza, enquanto a natureza subsiste sem eles. O antropocentrismo é apenas uma das manifestações da vaidade humana. É necessário, portanto, a harmonia, o equilíbrio de um desenvolvimento ecologicamente compatível que prioriza o equilíbrio ecológico e estabelece limites do crescimento no lugar do desenvolvimento sustentável, que é, em essência, mercantilista. Aos desmatamentos, os sem terra devem responder com a construção de viveiros de mudas, banco de sementes, proteção de matas nascentes, criação de corredores de frutíferas para alimentar a fauna e a implantação de pomares. De nada adianta uma pura pregação ecológica ou paternalismo. É preciso estudar a natureza, identificar-se com ela e assim poder construir um paraíso na terra aqui e agora. Quando se almeja uma nova ordem social baseada na solidariedade e nos princípios do socialismo, deve-se combater o capitalismo em todas as suas manifestações. Muitos assentados se empenham bastante no trabalho perseguindo lucro financeiro. Sacrificam até mesmo seu lazer e seus prazeres cotidianos em função de gerar lucro. Benefícios que são muito mais importantes: a qualidade de vida e a projeção social do esforço coletivo. Esse tipo de assentado que corre atrás do lucro financeiro facilmente poderá ser absorvido pelas elites e até mesmo se transformar em inimigo da reforma agrária. Enquanto isso, outros continuam lutando de maneira menos individualista, perseguindo assegurar a continuação da luta dos excluídos, a integração entre os povos, a harmonia entre nações e novas formas de relações que afastem definitivamente o capitalismo. Cara, é de uma potência isso que está sendo trabalhado, principalmente pensando em nível de pensamento marxista, tá? Principalmente pensando em nível de marxista da coisa. Eu vou fazer alguns grifos aqui. Aqui, beleza. Vou grifar aqui. Desenvolvimento sustentável, que é em essência mercantilista, também vou grifar. Cara, muito forte esse trecho dele, né? Que é só um trecho de um texto dele, de discussão dentro do MST, agora que está tendo o 14º, como que é, 14º Encontro Nacional, inclusive, muito importante a gente estar lendo isso, né? Essas perspectivas que estão lá dentro. Espero que vocês estejam sacando mais ou menos o que eu tô pontuando, tá? Mas amarelo é a base principal, o azul eu coloquei aquela primeira argumentação do mestre Joelson, né? Que é a argumentação central do que ele vai desenvolver. De rosa, eu circulei algumas partes contrárias, né? Ah, se a gente não fizer isso, a gente cai nisso. Então tá de rosa. Só para vocês terem uma ideia, né? Tipo, esse tipo de assentado corre atrás do lucro financeiro facilmente poderá ser absorvido. Então, outro ponto. Aqui, novamente, né? É o que a gente
Até tem como mudar, mas eu não mudei. A atuação de Joelson foi fundamental como criador e articulador da Teia dos Povos em 2012, a partir da primeira jornada de agroecologia que se realizou no assentamento Terra Vista. Desde então, as jornadas de agroecologia passaram a ser importantes momentos de encontro, reunindo pesquisadores, produtores rurais e representantes de povos indígenas, quilombolas e povos de terreiro, sedimentando uma base sólida e rica de conhecimentos que é esse evento que acontece, e tem as jornadas que o mestre Joelson trabalha, o Erasto Felício, do Pro Terra e Território, quanto horizonte de experiência entre seus diversos elos. Constroem e participam da jornada quilombolas, indígenas, assentadas e assentados, camponesas e camponeses, militantes, mestras e mestres de tradição oral, juventude urbana, educadores, estudantes e crianças. A cada ano, o evento apresenta um novo tema, pautado na realidade e necessidade dos povos tradicionais, camponeses, periferias e coletivos que lutam pelo direito à terra e pela agroecologia. Tá aí o site para quem quiser ler, o site da Teia dos Povos. Podemos afirmar que as bases conceituais da criação da Teia dos Povos estavam sendo gestadas no texto Começar de Novo, escrito mais de 7 anos antes da primeira jornada. A contribuição do mestre Joelson se constrói a partir de sua capacidade de aliar o conhecimento encarnado nas lutas sociais da região, na escuta apurada dos mestres e das mestras das comunidades rurais, coisa que eu sempre falo para vocês que é importante, de quem reivindica ter recebido grande parte de seus conhecimentos sobre a terra e território, na compreensão da importância dos processos culturais e religiosos que compõem a diversidade de povos da região sul do Brasil, e uma profunda leitura e compreensão de textos teóricos sobre política, guerra e organização social. Então, sim, gente, ler é importante. Eu não faço o bagulho que eu faço aqui à toa. Eu não tiro grana, exceto o apoio de vocês, tá ligado? Que eu sei que é na medida do possível porque é muito difícil. Não tiro grana com isso. Ganho livro, isso é verdade. Ganho livro. E que em breve vai voltar para todo mundo, mas é isso, entendeu? É muito louco porque é isso, também é importante, óbvio. Essas coisas têm que estar em estreito vínculo. É possível compreender sua crítica sobre os conceitos de terra e território e as bases para o que viria a se concretizar como a Teia dos Povos. Ela surge dos debates contínuos e articulações de povos e comunidades a partir da primeira jornada de agroecologia da Bahia em 2012 e está sendo fundada ao mesmo tempo no Maranhão uma outra teia, que é a teia irmã, né? São teias irmãs, assim, que é uma teia que nasce no mesmo ano, em contextos diferentes e com organizações diferentes, com pessoas diferentes, militantes diferentes, mestras e mestres diferentes, com o papel de traçar a agenda de ações anuais que auxiliam no desenvolvimento, empoderamento e emancipação das comunidades integradoras. Foi criada a fim de atender às necessidades emergentes dos povos que a constroem, sendo esses acampadas e acampados, assentados e assentados, quilombolas, indígenas, mestres e lideranças de tradição oral, terreiros de matriz africana, pescadoras e pescadores, pequenas e pequenos produtoras e produtores, estudantes, pesquisadoras e pesquisadores, profissionais de agroecologia, urbanas e urbanos e a sociedade em geral. É uma articulação, né? Também disponível no site da Teia dos Povos, tá? A leitura dos trabalhos de Ana Primavesi, né, que é pesquisadora, professora, agricultora e pesquisadora do solo vivo da agroecologia, é citada por Joelson como marco decisivo na história do assentamento Terra Vista e de sua visão sobre produção, trabalho e economia. Excelente. Daí, Ana Maria Primavesi, lá na expressão popular, tem quase tudo. Sua capacidade de associar o pensamento agroecológico, seu conhecimento do solo no bioma da Mata Atlântica, sua experiência exitosa com o cultivo do cacau orgânico dentro do cenário da praga da vassoura de bruxa, que destruiu todas as lavouras da região, assim como o reconhecimento da produção de mudas e dos projetos educativos do assentamento Terra Vista, fazem com que Joelson esteja integrado aos debates de desenvolvimento regional e seja convidado a realizar palestras e eventos de produtores da região. Os temas de suas palestras e os objetos das comissões que integra fazem desse mestre uma importante referência em diversos campos de atuação e conhecimento. Educação no campo, meio ambiente, segurança alimentar, recursos hídricos, agroecologia, organização social, pedagogia socioespacial, filosofia, geopolítica, socialismo, sustentabilidade, Mata Atlântica, produção de cacau, produção de chocolate, viveiros, sementes crioulas, cultura, quilombos, racismo no campo e na cidade. Destacamos nesse cenário seu reconhecimento como coordenador do Território de Identidade do Litoral Sul da Bahia e o título de cidadão honorário do município de Pau-Brasil, recebido em 6 de março de 2006, como reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município.
Em 2015, durante fórum social organizado pela Universidade Federal do Sul da Bahia, Joelson tornou-se representante do Conselho Estratégico Social no Conselho Universitário dessa instituição. De setembro a novembro de 2018, Joelson foi professor de formação transversal em saberes tradicionais da UFMG, tendo ministrado o curso Políticas da Terra. No seu diálogo com as universidades, ele vem apresentando aquilo que considera ser uma crise de educação das universidades dentro do mundo capitalista contemporâneo. Outro ponto, que é, por exemplo, o que origina por uma implosão da sociologia, né? Essa análise de dentro do que está rolando ali. A educação tinha no Brasil 3 sentidos. O primeiro era formar as elites dominantes. As escolas privadas das elites cumprem essa função e elas não abrem mão disso, tanto que é onde se concentram os filhos de político, é onde saem os grandes acordos, as reuniões, os almoços, os jantares. A outra função da educação no Brasil era a formação de capataz, de capitão do mato. Então, essa pessoa que ela é formada para policiar as coisas, e a gente tem uma gama muito grande de pessoas nessa faixa, né? A terceira era para formar a mão de obra barata e escrava para atender às necessidades do capital, que também temos, né? Com os avanços da ciência e da tecnologia, cada vez mais vai se precisar dessa mão de obra adestrada, escrava e semi-escrava. Ao invés da gente ir para uma maior democracia, inclusive no sentido de trabalho, a gente vê em todo mundo os ataques às leis trabalhistas, aos direitos trabalhistas, né? E toda essa educação, menos a formação da elite, ela perde o sentido. E a educação para o controle da sociedade já está condensada e está nas mãos do senhor Google. E aqui no Brasil a gente tem muita interferência do Lehman, né? O dono da cervejaria. Exatamente, o dono da Bev. Então, hoje tudo que você quer saber que lhe interessa por qualquer motivo está na nuvem, organizada pelas forças que manipulam e sendo publicado pela IA, né? A gente começou a trabalhar muito com essa questão das redes sociais a partir do Redes e Ruas, do Paulo Gerbal, né? Eu acho muito legal, que é isso, um livro que, teoricamente, está fora do escopo de coisas que eu debato aqui na Caverna do Morcego. A todo momento ele se mostra que, na verdade, ele está muito mais próximo, né? Que é o Redes e Ruas. Bem interessante isso, que é uma das playlists menos assistidas, inclusive, e uma das que eu mais recomendo. Eu entendo que ela tá longa pra caralho, mas tudo bem. Se queremos reconstruir outra perspectiva de humanidade, outra perspectiva social, significa abandonarmos todos esses preceitos da educação. Perfeito! Porque a organização da sociedade, o trabalho dessa outra sociedade, todo esse reencontro consigo mesmo, precisa de outra formulação. Alguns falam que deve ser uma educação para além do capital. E eu concordo. Tem que ser uma formação para outra forma de vida, que tenha laços muito profundos com a ciência da agroecologia para que possamos nos reconectar com a mãe natureza e com o nosso planeta Terra. Então devemos ter a arte de educar e nos reeducarmos. Se quisermos fazer outros sujeitos, precisamos traçar outro projeto de educação. E como a ciência da agroecologia é transversal, a educação tem que ser transversal, capaz de se ligar em vários sentidos. Perfeito. A educação só tem sentido se tiver princípios e uma proposta de fim. A educação é meio, ela não é nada. Então, e estamos entrando numa questão agora, que é a quarta revolução tecnológica. Ela é humana, mas o capitalismo se apropriou de tudo. Com essa quarta revolução tecnológica, não vamos prestar mais nem para escravos. O sistema não permite a escola transformadora, ela está dentro do sistema. Não fizemos nenhuma mudança extraordinária no processo de educação. Estamos atrelados a um sistema, a uma engrenagem. Nossa educação é toda cartesiana, toda fragmentada, mas isso é de propósito, para servir ao capital. Não criamos nada de novo contra o capital. Se não tem nada contra o capital, então não há necessidade de ter uma nova escola. Além de cartesiana, a nossa escola é urbanoide. Todos os educadores vêm de uma visão urbana. Quando chegam aqui dentro do assentamento, não se acham, não se veem. Trabalharemos com isso também na Caverna do Morcego, um pouco com a Roseli, mas eu vou tentar conectar ela com a Marlene, que é do Movimento Camponês Trabalho e Educação, Marlene Ribeiro, que também é muito boa. E não consegue transmitir outra coisa. Vem de uma visão urbana e não se acha aqui no campo. Minha luta aqui hoje é para desconstruir essa escola. O que conseguimos são mudanças mínimas para que pudéssemos fazer algo. Estamos, de certa forma, atrelados ao Estado. E o pior, o meio acadêmico está todo fechado para não ouvir isso. Nossa. Barras e barras, hein, mestre Joelson? Que isso? Barras e barras. Isso daí, os caminhos da luta por terra e território. Barras e barras. Ao seu lúcido diagnóstico sobre o papel da educação, Joelson vem contrapondo, no seio da articulação da Teia dos Povos, uma poderosa formulação intitulada de uma formulação de uma possibilidade de escola que tem sido por ele intitulada As Quatro Escolas da Teia. A Escola do Arco da Flecha do Maracá, a Escola dos Terreiros dos Tambores, a Escola das Águas e das Marés e a Escola do Cacau, do Chocolate e da Floresta, referenciadas nos biomas onde se encontram as comunidades da Teia dos Povos. Então, o próprio tema
são os biomas, né? Em certo sentido. Não gosto de usar termo porque eu acho que é muito mais do que isso, né? Essas escolas se sustentam no pensamento dos povos tradicionais, seus conhecimentos e práticas ancestrais que lhe permitem viver em relação com seus territórios e com a espiritualidade. Buscando o que Joelson denomina um diálogo com o concreto e os fazeres do povo. A proposta das 4 escolas da Teia torna-se uma das formulações mais radicalmente contracolonizadoras preconizadas a partir de articulações sociais no Brasil. Trata-se de um projeto autônomo que promove o conhecimento e a valorização dos saberes e da história tecida por centenas de mestras e mestres dos territórios tradicionais, sem negar a possibilidade de diálogo com os saberes científicos produzidos pelas universidades de tradição eurocêntrica. Sem necessariamente propor mais edificações ou determinar níveis de formação, as 4 escolas da Teia permitem a construção de um universo de aprendizado que restitui o terrível apagamento das histórias e saberes dos povos tradicionais, dos povos originários e dos povos africanos, que o tecido social e etnocida de nossa sociedade tratou de invisibilizar e reconstrói as possibilidades de vínculos profundos e criativos dos jovens com os biomas em que nasceram. O pensamento de Joelson Ferreira transita por diferentes áreas do saber. Entendemos, sobretudo, a potência contracolonial do seu sentido pensar, de suas formas de aliar prática e teoria, sua praxis, de suas formulações político-filosóficas a partir de uma experiência construtiva ao lado de mestras e mestres de comunidades tradicionais. A forma como reconhece nos saberes dos povos originários e negro-descendentes não apenas as soluções agroecológicas, mas os cuidados com o comum, permite-lhe considerá-los próximo da filosofia do bem viver. E aí, tem sobre o complexo conceitual epistemológico, a recomendação aqui do livro, do texto, é Marco Raul Mejia de Mendes. Não vou ler, porque eu ainda preciso ler sobre esse tema, que é uma das coisas aí que a gente quer discutir. E das rupturas provocadas pelas constituições da Bolívia e do Equador, ambas de 2008. Tais constituições ampliam as fronteiras da ciência, do direito e do Estado-nação, promovendo a discussão sobre os estados plurinacionais e seus sujeitos, e estendendo os direitos antes voltados para as pessoas humanas, à terra, considerada como ente vivo. Assim, lemos nas cartas enviadas às jornadas de agroecologia a organicidade de seu pensamento contracolonial, que funda outras bases para uma radical transformação social, alicerçada sobre valores próximos das cosmologias ameríndias e negro-descendentes. Encontramos também o chamado para uma visão mais ampla, não centrada no presente da individualidade, mas na capacidade de projetar futuros coletivos. Nesse longo período da estagnação de esquerda, é que viemos reafirmar que não haverá outro caminho para a humanidade, principalmente para o povo brasileiro, que não seja a construção de uma revolução para uma nova perspectiva e uma consciência de uma nova humanidade, junto com a Mãe Terra, com todo ser da Mãe Natureza, para reencontrar o caminho da felicidade, do amor e da bondade. Opa! Reencontrar o caminho da religação significa voltar para as simples coisas. Os velhos sítios, o cuidado com as crianças e todos os pequenos seres da natureza, inclusive as formigas. Veja, a nossa revolução é cuidar das coisas simples. Não é usar as mesmas armas do inimigo para tomar o poder pelo poder. A nossa revolução é respeitar os direitos dos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, das marisqueiras, do povo preto que está nas favelas, construir escolas, terreiros lúdicos, cuidar da juventude, mudar os hábitos alimentares, mudar os hábitos de consumo, acabar com o individualismo, ou seja, acabar com todas as bases do capitalismo e construir outros valores de humanidade. Buscar na individualidade das pessoas o espaço de construção da coletividade, tornar o homem e a mulher um ser comum, uma verdadeira comunidade de mulheres e homens livres. Buscar grandes desafios para envolver esse ser comum a pensar grande, para além da sua existência. Pensar nas gerações que vêm depois, nos filhos, nos netos, tataranetos. Ao mesmo tempo, com o pensamento encarnado na prática cotidiana da luta pela terra, Joelson se afasta de uma agroecologia que acredita na unidade, na ausência de enfrentamentos. Para ele, se o pensamento agroecológico é fundante assim como e se encontra como fundamento do retorno à terra e se é tido concomitantemente como a base de uma visão ampla e estratégica para uma saída possível para os vários povos e biomas existentes no Brasil, garantindo soberania alimentar e bem viver, esse pensamento não deixa de ser o berço de contradições e conflitos que devem ser enfrentados. A agroecologia é a mãe dos contraditórios, não é a mãe da unidade, dessas coisas boazinhas. Não. Agroecologia é contradição. Os dedos da mão não são iguais. Para que queremos as coisas iguais? Seria monótono. A agroecologia não é monótona. Ela é diferença. Nós temos que tolerar as diferenças. Aqui está sendo tão bom. Aqui nesse local, tanta diferença, tantos povos diferentes. Estamos aqui tão bem. Não é isso?
Então temos que avançar na perspectiva da unidade dentro das diferenças. Se somos todos diferentes, se todos temos a capacidade de fazer a perspectiva de unidade, então que trabalhemos com a diferença, com as contradições e na luta, na radicalidade e defesa de nossas terras e territórios. Aí é que temos que estar unidos, pegar os poemas, fazer as festas e ao mesmo tempo levantar o fuzil, levantar a enxada, levantar tudo que for possível para defender a nossa terra, o nosso patrimônio e defender a vida, a dignidade e a esperança. Só assim seremos agroecológicos, só assim teremos dignidade de ter a terra. Quem não se levanta, quem se humilha, quem renega o seu passado e sua história, esse não merece a terra. Quem merece a terra é aquele que cuida, que defende, aquele que tem a dignidade de dizer: eu moro nessa terra, essa terra sagrada, e é aqui que eu quero viver. Eu moro no assentamento Terra Vista. Tenho o maior orgulho quando viajo e fico 3, 4 dias sem ir na minha terra. Fico com um sentimento de culpa, de que não estou fazendo o dever correto. É nesse sentido que acredito na agroecologia, na esperança. Isso daí, aonde? Pronunciamento oral realizado na 6ª Jornada da Terra dos Povos, na terra Paiaiá de Utinga, Chapada Diamantina, Bahia, 2019. Bebi água, calma aí. Trata-se de uma transição ecológica que está atenta ao histórico de toda a problemática fundiária no país. Cabe aqui citar o trabalho de Mariana Cruz de Almeida Lima, que desenvolveu uma pesquisa de mestrado na UNB em torno das mestras e dos mestres de conhecimentos tradicionais dentro do assentamento Terra Vista. O tema de sua pesquisa foi sugerido e motivado pela coordenação do assentamento. Ela retraça o papel da teoria que foi gestada por Joelson Ferreira ao longo dos anos de experiência no assentamento. 2 pontos. O assentamento Terra Vista é um território resultante da luta por reforma agrária, localizado no sul da Bahia, Brasil. A conquista portuguesa teve seu início a não mais que 300 quilômetros de distância dessa comunidade. Como estratégia de colonização, a coroa portuguesa implementou a divisão das terras em capitanias hereditárias, que, por sua vez, foram divididas em sesmarias. O processo de dominação avançou de tal modo que não transformou a intricada relação entre o controle sobre a terra, o poder econômico e o poder político. Pelo contrário, o processo de independência, a própria proibição do tráfico negreiro, culminando na falsa abolição, contribuiu para a consolidação de um modelo de sociedade baseada na violenta concentração de terras e poder. Exemplo disso é a primeira lei de terras do Brasil. Ela é datada de 1850 e foi assinada por 30 anos após a independência do país e 30 anos antes da abolição da escravatura. Essa lei estabeleceu a compra como único meio de acessar a terra do país. Ao contrário do que possa parecer, ela não rompeu com a dinâmica fundiária iniciada com as sesmarias, apenas a aprofundou. Isso porque esse documento fomentou o processo de falsificação de documentos de posse de terra, denominado grilagem, utilizado de forma muito forte até hoje, ao mesmo tempo que impediu o acesso à terra por negros, indígenas e camponeses. E aí, texto da Lima, para aprender tem que botar sentido. Legal, gostei do título, viu? Baita título. Joelson, importante liderança do assentamento, nos explica as consequências desse dispositivo atualmente. A terra hoje está dividida entre os da coroa e os grileiros, ou seja, quem veio de Portugal e a outra parte, os grileiros, e reduziu a quase nada a terra dos indígenas. Nós, depois que fugimos da senzala e fomos para os quilombos, estamos perdendo essa outra partezinha agora. O pouco que ainda restou das aldeias indígenas e dos quilombos, o capitalismo chegou numa fase tão profunda que precisa de tudo isso para desenvolver. Ele vai comendo até ele não conseguir mais, que aí é colapso, né? As terras marginais dos quilombos têm minério, tem água, tem coisas que os capitalistas precisam. As terras que sobraram dos indígenas marginais hoje precisam de resorts e também de água. Eles precisam tomar. Essa é uma guerra extrema. A gente precisa se garantir. Então essa é uma função agora. Ou a gente se dá conta disso, ou não tem salvação pra gente. Eu fiz um post relacionado a isso a partir do massacre que aconteceu em São Gonçalo agora, né? Onde a gente teve mais um extermínio, né? 20 pessoas mortas pelas forças policiais no Rio de Janeiro, né, São Gonçalo, e é um pouco disso, assim, a gente tem que se dar conta disso. A guerra já está rolando, seja ela internacional, seja nacional, as duas. O problema é que a gente está resistindo, a gente está bolando e rebolando para fazer as coisas acontecerem, mas, ainda assim, a gente está sendo morto nesse processo. E se a gente quer parar de ser morto, a gente tem que trocar o sistema, né? Trucar e trocar, os dois. A lucidez histórica sobre a necessidade de conquistar o direito à terra, que está na base do conjunto do seu pensamento e da sua obra, se traduz no título do curso ministrado por Joelson e outros mestres, que participam da formação transversal em saberes tradicionais da UFMG. Políticas da Terra. O conjunto de reflexões, pronunciamentos e textos de Joelson foram reunidos e sistematizados na forma de um livro digital que carrega o mesmo título, que aí está disponível no chão da feira, no caderno ali, ó, Terra Vista, Terra Mãe.
Por meio do conjunto desses textos, acompanhamos a forma como reflete sobre os problemas da sociedade contemporânea, baseada no domínio dos detentores do capital e expropriadores das terras dos povos originários e negros, e de sua aliança com os poderes estatais. Suas reflexões abrangem o papel da universidade na sociedade, as marcas escravocratas das relações sociais no Brasil, o problema da concentração de populações nos grandes centros urbanos, a necessidade de reformulação das práticas de produção de alimentos e a construção de soberania dos povos e comunidades. Dotado de grande visão e capacidade de pensar o futuro, aliando as lutas emancipatórias aos cuidados com a terra, os rios e as vidas comunitárias, Joelson arregimenta vastos campos de conhecimentos técnicos, espirituais, políticos, socioeconômicos e ecológicos, que projetam para a juventude, para os povos tradicionais de todo o planeta, para os movimentos sociais, novas perspectivas de refundação da sociedade. Trata-se de um retorno da sociedade humana, antropocêntrica, à Terra, mas um retorno que se estabelece como uma luta, uma conquista e um trabalho. Seu pensamento é fundamentado nas cosmologias de povos tradicionais que pensam a Terra e todos seus entes como sujeitos. Poucos intelectuais de nossas tradicionais academias articulam a capacidade de liderar movimentos, ações e empreendimentos que favoreçam, com segurança alimentar e autonomia econômica, um tão alto contingente de pessoas, com efeitos tão emancipatórios e ao longo de tantos anos. Inclusive, a academia ela busca separar isso, inclusive os professores de esquerda, né? Onde, por um lado, eles falam coisas muito boas, mas, por outro, eles não se empenham em realmente estar construindo algo, né? Que é a minha principal crítica. Ao mesmo tempo que, sim, estudo eles, leio, aprendo com eles, óbvio, eu sei onde eles pisam e onde eles não pisam. A gente sabe onde você pisa e onde você não pisa. Mas tá tudo bem. São táticas que aí é isso. Se eles não pisam lá, nós vai roubar as ideias deles e aliar com o que a gente já tá fazendo praticamente, ponto. E não roubar no mau sentido, tá ligado? Mas é isso, ele tá produzindo pra academia, a gente tá tirando da academia e ponto. Acabou. E poucas. E aí é isso. Quiser treta, cola com nós aqui que nós treta também. Não tem boca, não. Os saberes de Joelson provaram poder transformar os destinos de centenas de famílias da região sul do estado da Bahia, recuperar centenas de hectares do bioma da Mata Atlântica, mas também colaboraram com comunidades de outros estados, pelo legado que deixaram na formação de centenas de jovens que passaram pelo Terra Vista. O legado de Ana Maria Primavesi encontrou fertilidade na obra de Joelson, tornando-se uma teoria de uma prática coletiva em que as sociedades humanas, em sua diversidade epistêmica e religiosa, estabelecem interações com todos os entes vivos. São também raros os intelectuais de nossas academias que possuem, em sua formação, a experiência de missões em países onde ocorreram históricos movimentos em busca de transformações sociais radicais, como a China, Filipinas, África do Sul, Cuba, França, Portugal, assim como o domínio de textos e autores que se debruçaram sobre as possibilidades de transformação dos regimes opressores. Seu diálogo com os movimentos ambientalistas do século XXI, seu papel fundamental na articulação dos movimentos sociais da Bahia e do Brasil, atento às lutas dos povos originários, dos povos da diáspora, sua luta emancipatória e contracolonizadora, seus projetos de educação, soberania alimentar, a recomposição de grandes áreas de sistemas florestais da Mata Atlântica, Cabruca, fazem de sua obra uma base fundante para qualquer projeto emancipatório que possa ser pensado para o Brasil e para seus países vizinhos, dotados de histórias coloniais semelhantes. Bom, este daqui é o texto para hoje, mas a gente não parar por aqui porque eu vi que tem algumas imagens depois. Isso eu cheguei a ver. Vamos lá, vamos ver umas imagens. Ó, deixa eu dar uma diminuída aqui na tela para vocês. Olha só que lindeza! Que lindeza! Ó, tudo por cima, pegando mato, pegando ali a evolução de água. Ó, as casas. Registro de 2014, da mesma área fotografada na década de 90. Foto de Mariana Lima, elo de comunicação, Terra dos Povos, acervo da comunidade. Ó, dentro da plantação. Área experimental de cacau para testar modos agroecológicos de lidar com a vassoura de bruxa, assentamento Terra Vista entre 2009 e 2012. Autoria desconhecida, acervo da comunidade. Ó, aqui, ó, o mestre Joelson. Ó, galera com cacau. Olha o tamanho do cacau, gente. Uma delícia esse cacau. Variedades de cacau introduzidas na pesquisa participativa culminam na produção de chocolate no assentamento Terra Vista entre 2007 e 2010. Autoria desconhecida, acervo da comunidade. Mais cacau. Olha isso, que lindo. Ó a galera aqui, ó, em torno do cacau também. Legal. Pesquisa participativa de cacau, com diálogo entre agricultores e técnicos do Instituto Cabruca, no assentamento Terra Vista, entre 2008 e 2012, autoria desconhecida, acervo da comunidade. Centro Integrado Floresta Fernandes, foi aí que eu fui, tá ligado?
Olha isso, né? Eu fui no assentamento, mas olha isso, mano. E aí tem uma frasezinha ali na frente. É lindo, é lindo, é lindo. Esse bagulho já me pegou logo de cara. Primeira turma de bacharelado em engenharia agronômica, curso realizado por meio do Programa de Educação da Reforma Agrária, PRONERA, em parceria com a Universidade Estadual da Bahia, UNEB, 2013. Autoria desconhecida, acervo da comunidade. Ó, essa daí é a escola que eles têm dentro do território, tá? A CEP do campo. Linda também, muito chave, conheci os profissionais, muito da hora. Centro Estadual de Educação Profissional e Técnica da Floresta do Cacau e do Chocolate Milton Santos. Primeira escola do campo em nível médio da Bahia, conquistada em 2010. Sem data. Autoria desconhecida, acervo da comunidade. Página seguinte. Cortejo durante o primeiro Encontro Nacional das Terras dos Povos do Assentamento Terra Vista em 2022. Olha que da hora. Olha que da hora. Olha que da hora. Ah, eu lembro de ver essas fotos. Olha o mestre Gelson aqui na frente, ó. Ah, da hora. É, alguns rostinhos conhecidos. Ih, da hora. Ó, banana. Isaac, irmão de Joelson, com banana em sua horta entre 2015 e 2020, autoria desconhecida e acervo da comunidade. Ó, o mestre Joelson. Ó, o cap do mestre Joelson. Ó o bonezinho dele. Toma, o milho. Ó, não é nosso não, milho tradicional. Não, milho tradicional não, é um milho padrão, né? Mas é um milho crioulo, cultivado na comunidade desde 2012, espalhado entre territórios aliados, 2020. Eu tô com umas sementes aqui, inclusive, para distribuir, não de lá. Ó, olha isso, que lindo, gente. Reluzente, reluzente. Olha isso, que lindo. Não é IA, tá? Não é IA. E é isso. Então, a gente vem depois com As Lutas Existem pela Nossa Terra, do próprio Joelson Ferreira de Oliveira, nosso querido mestre Joelson, tá? Novamente, nossa, essa semana seguiu igual a semana passada, né? Uma live longa e um vídeo curto, um vídeo longo e um vídeo curto, tá? Então, por hoje é só, a gente encerra por aqui essa leitura e discussão, espero que vocês tenham curtido. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, dar aquele apoio divulgando, olha nas redes sociais e, óbvio, se puder ajudar a gente financeiramente. Cola na Pilha Operária, cola na Editora Terra 100 Anos. É nóis, a gente se vê na próxima. Até mais. Um grande beijo. Tchau!